E se ver sem teto. Muito além de uma questão habitacional, o direito à moradia tem sido violado pela criminalidade que atingiu níveis extremos. Estamos falando de um fenômeno relativamente novo, a expulsão de famílias por membros de facções criminosas. A ação acontece de forma truculenta e destrói os lares. Com o agravamento do problema, a partir do segundo semestre do ano passado, a Defensoria Pública do Ceará tem sido protagonista no socorro às famílias. Em meio ao drama, um amparo essencial a esses refugiados urbanos. Mas tem sido um grande desafio e as estratégias de solução ainda vêm sendo desenvolvidas numa interlocução com diversos órgãos. É o que você acompanha a partir de agora na primeira das 4 reportagens especiais que começam a ser exibidas hoje no Diário na TV. Eles entram e ainda roubam também. E a gente não tem direito nem de olhar o que é que tem mais, nem nada, porque quando vai, é atacado. A gente perdeu nossas casas, a gente não tem pra onde ir. Eu não tenho mais pra onde ir, pedir aqui, socorro aqui. Quando chega a hora de ir pra casa, dá um vazio tão grande, não tem mais nada dentro de casa, mais nada, não tem pra onde ir, não tem pra canto nenhum. É uma coisa sem solução. Eu vi a minha vida toda que eu trabalhei tanto, e sem nada. De repente, ficar sem rumo, sem chão. No momento, você tem sua casa. No outro, não tem mais. Simples assim. Complexo assim. Os relatos de quem vem passando por essa situação se multiplicam no Ceará. Esta mulher se viu de proprietária a forasteira em poucas horas. Foi expulsa de casa por facções criminosas. Não pode voltar. Eu fiquei só com a culpa do corpo. Saí como se eu fosse uma vagabunda. Deu um desespero tão grande. Moradia é um direito social fundamental. Está previsto no artigo 6º da Constituição Federal Brasileira. Mas o fenômeno das expulsões vem destroçando esses direitos. Essa situação vem se agravando significativamente desde o segundo semestre do ano passado. Invadiram as residências, pegaram as pessoas, expulsaram das casas e agora eles estão dominando essas residências. Integrantes de uma facção criminosa expulsaram um casal que morava em um apartamento localizado no conjunto habitacional Cidade Jardim, no bairro José Walter. Uma senhora de aproximadamente 60 anos de idade chegou na sua residência e já estava o aviso. A senhora está expulsa do seu apartamento. De acordo com a Defensoria Pública do Ceará, o foco principal da ação dos criminosos são as regiões de periferia e principalmente os conjuntos habitacionais entregues pelo governo às famílias de baixa renda. Os crimes são uma mudança na própria postura das tradicionais gangues frente às comunidades. Dava uma certa garantia de segurança, ou seja, não se podia assaltar, não se poderia furtar, não se poderia ameaçar aquelas pessoas. E a casa sempre foi um reduto bem protegido, inclusive pelo modo tradicional do tráfico operar. Agora, infelizmente, não sei se por inspiração do Estado Islâmico, alguma coisa do tipo, enfim, algum modelo tosco que devem ter arrumado por aí, já não se garante mais a paz interna. Para o secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa, a explicação para a violência pode estar na própria estrutura dos conjuntos habitacionais, que dificulta a criação de vínculos. Elas vieram de vários pontos da cidade e vão morar num único local. E aí, entre elas, não há vínculos, são pessoas que não se conhecem, né? Ou seja, não tem uma identidade entre si. Acaba que não é uma comunidade, é um aglomerado ali de pessoas. E isso acaba criando uma fragilidade ali entre essas pessoas, que é o criminoso que também recebe uma unidade residencial, né? Porque ele vive com a mãe, com o pai que são beneficiados por esse programa. O criminoso também passa a morar ali. E ele encontra um ambiente propício para crescer ali dentro e vender droga. A problemática vem criando verdadeiros refugiados urbanos. A vítima que mostramos no início da matéria estava no trabalho quando recebeu a notícia da invasão da casa dela.
Eu cheguei lá, tava o portão tudo quebrado. Antes de eu subir, eu vi uma viatura. Aí eu expliquei. Aí eu disse que o que aconteceu, aí ele disse, pois suba, que a gente segue. Só que eu fui, eles não foram. Aí quando eu cheguei lá, os vagabundos me cercaram. O que tu tá fazendo aqui? Tu não tem nada aqui não. Batendo no portão. Isso daqui é nosso. Eu disse, eu não vou deixar tirar meu documento. Não, vaza daqui, vaza daqui. Foram décadas de trabalho como empregada doméstica para conseguir ter sua própria casa. Montaram lá onde morava com a filha e o neto em Fortaleza. Agora, nada restou. Eu já tinha carregado tudo, um bocado. Geladeira, fogão, cama, guarda-roupa, as coisas da minha filha, tudo, as minhas coisas. Só tinha uma quebradeira lá no chão. Eu vi a minha vida todinha que eu trabalhei tanto. Não, sem nada. Fiquei sem nada. Algumas vítimas estavam em casa no momento da expulsão. Esta mulher morava num conjunto habitacional na capital cearense com a família. O drama que viveu de madrugada foi relatado ao repórter Leaben Monteiro. Estava eu, meu esposo e meus 3 filhos pequenos. Isso foi na madrugada? 2 horas da manhã. Meus 2 meninos, meus 3 filhos, um de 1 ano, um de 4 anos, outro de 10 anos, atirando e mandando todo mundo sair das suas residências, que era dele. Diante do caos, a quem recorrer? Para onde ir quando você não tem mais nada? A quem pedir ajuda? No Ceará, as vítimas encontram um local de acolhimento. O Núcleo de Habitação e Moradia da Defensoria Pública do Estado vem se constituindo um importante aliado, um protagonista no auxílio a essas famílias. O cenário ainda é novo e desafiador e as estratégias estão em processo de desenvolvimento, mas alguns rumos foram traçados. Entre eles, o apoio jurídico para que as vítimas que foram expulsas e têm financiamento com a Caixa Econômica Federal possam conseguir revogação do contrato. Algumas têm contrato com Minha Casa Minha Vida e não procuram, por exemplo, o banco. E aí o financiamento fica correndo e com juros e com atrasos e o nome vai para o SPC e todas as consequências que a gente sabe. Então, a gente preocupado com isso tem corrido atrás para que alguma solução séria seja adotada nesse sentido. E o que se evoluiu até agora em relação a essas pessoas que tinham vínculo com o poder público foi no sentido de que a Caixa, o Banco do Brasil, tem aberto para fazer um distrato, ou seja, eles rompem aquele contrato anterior. Para o distrato é fundamental a realização de boletim de ocorrência. Ainda hoje, as notificações registradas oficialmente estão longe de representar a realidade do drama das expulsões. As vítimas, além de desabrigadas, sofrem o pavor de perder a vida ao relatar à polícia a violência sofrida. As vítimas são muito temerosas. Várias pessoas que são tomadas nesses apartamentos, elas não procuram porque realmente eles ameaçam. E nós não vamos dar trégua a essas facções criminosas, porque é um absurdo. As pessoas não se sentem confortáveis muitas vezes nem em denunciar, nem ir para a delegacia para fazer um BO. Então a gente percebe que são muitas que vêm, mas ainda são bem minoria. Diante de desafios tão novos e tão complexos, a Defensoria Pública vem trabalhando não apenas na esfera jurídica. A interlocução com diversos órgãos de governo se mostrou fundamental no enfrentamento ao problema. E os defensores estão na linha de frente da cobrança de ações definitivas que possam dar resposta a esse cenário. É preciso que a polícia entre, mas também entre a escola, também entre o posto de saúde, também entre as políticas sociais de retaguarda. É preciso que as instituições entrem, as instituições que trabalham a promoção e a garantia de direitos. Muitas famílias hoje batem a porta da Defensoria Pública. E é uma angústia muito grande que os defensores atendem, porque essas pessoas, elas já foram negados todos os direitos, né? E agora, um dos direitos básicos é o direito a um teto, né? É o direito da inviolabilidade do seu lar, o Estado, de maneira macro. Muitas vezes essa atuação da Defensoria, nesse caso concreto, não é uma atuação junto ao Poder Judiciário. Não é entrando com a ação judicial, por exemplo, que a gente vai garantir o direito daquela pessoa. A atuação da Defensoria Pública, nesses casos, muitas vezes, é uma atuação extrajudicial. É uma atuação de interlocução com os órgãos estaduais, com os autores das políticas públicas, para dizer, você tem que dar uma solução para aquele caso concreto.